Boa noite. Santa Sé reconhece frutos espirituais ligados às aparições de Medjugorje. Nota divulgada pela Doutrina da Fé expressa caráter positivo do valor pastoral dos fatos. Sancionada a lei que reconhece cristianismo como manifestação cultural no Brasil. Expansão no mercado de automóveis. Mais de 500 mil de veículos financiados no Brasil só no mês passado. Banco Central eleva juro e interrompe ciclo de manutenção da taxa Selic. E a primavera está chegando. Segundo especialistas, nova estação terá temperaturas acima da média na maior parte do país. Igreja celebra Nossa Senhora da Salete. Filhos espirituais de Padre Pio realizam terceiro encontro nacional na Canção Nova. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Departamento Vaticano para a Doutrina da Fé emitiu um documento que reconhece os frutos espirituais ligados à paróquia Santuário da Rainha da Paz em Medjugorje, mas não se pronunciou quanto à sobrenaturalidade das mensagens. Em coletiva de imprensa realizada hoje no Vaticano, o cardeal Vitor Fernandes, responsável pelo Departamento para a Doutrina da Fé, apresentou a nota sobre a experiência espiritual ligada às aparições de Medjugorje. Si sono verificati molti frutti positivi. Foram verificados pontos positivos e não se difundiram no povo de Deus efeitos negativos ou arriscados, disse o cardeal. Mesmo sem confirmar a origem sobrenatural do fenômeno, o texto aprovado pelo Papa reconhece os frutos espirituais ligados à experiência de Medjugorje e autoriza o culto público dos fiéis a Maria, Rainha da Paz. E si autorizza pure il culto pubblico. Medjugorje recebe peregrinos de todo o mundo. Entre os frutos alcançados estão a promoção de uma sadia prática da vida de fé, de acordo com a tradição da Igreja. La gente che va lì e si converte, la gente che incontra Dio. As pessoas vão a Medjugorje para renovar a própria fé e não por causa de pedidos específicos. Há pessoas que descobriram ou redescobriram a fé, o retorno à confissão, à comunhão sacramental, numerosas vocações, muitas reconciliações entre cônjuges e a renovação da vida matrimonial e familiar. A paróquia da pequena localidade de Herzegovina é um lugar de adoração, oração, seminários, retiros espirituais e encontros de jovens. No local, há obras de caridade para com órfãos, dependentes químicos e deficientes. Nas mensagens de Medjugorje, há o convite à paz verdadeira, que é mais do que a ausência de guerras. O chamado ao abandono confiante em Deus, que é amor, e o constante convite à conversão são o centro da mensagem de Medjugorje. A volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, espressioni imprecise. Entre os problemas encontrados, a nota indica expressões atribuídas a Nossa Senhora que poderiam confundir os fiéis, como o meu plano, o meu projeto, e lembra que tudo quanto Maria realiza é sempre a serviço do projeto de Deus e do seu plano divino de salvação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reconhece as expressões artísticas cristãs e os aspectos religiosos do cristianismo como manifestação cultural no Brasil. A Lei nº 14.969 de 2024 caracteriza como cultural as diversas formas de expressões e demonstrações artísticas cristãs. A legislação teve origem na Câmara Federal em uma proposta do deputado Vinícius Carvalho, aprovada no final de 2022. O projeto seguiu para o Senado, onde teve alterações após audiência pública que contou com a participação de representantes aqui da CNBB e outras entidades religiosas cristãs, que defenderam a aprovação da proposta. Cristianismo é fé, não é cultura. Então a lei nós modificamos no Senado e ficou que as manifestações artísticas, as nossas manifestações artísticas, a arte, a cultura, a dança, são reconhecidas como manifestação cultural.
não é o cristianismo, mas as manifestações artísticas. Padre Luciano da Silva, assessor de cultura e bens culturais da CNBB, destaca a importância dessa legislação para a promoção e a influência do cristianismo para além do aspecto religioso. De forma geral, será também mais um instrumento legal, mais um instrumento jurídico para justificar também a implementação de ações, sobretudo ligadas à garantia, à salvaguarda e à promoção das expressões artísticas cristãs. Esta lei ela está na linha daquilo que é a Constituição Federal de 88, especialmente no artigo 216, bem como também as demais leis ligadas ao patrimônio artístico e cultural do Brasil, que vem trazendo também cada vez mais avanços e um marco significativo na valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. A Chácara de Santa Cruz, da Canção Nova, recebeu nesta quinta-feira os filhos espirituais de São Padre Pio, que participaram do 3º Encontro Nacional para abastecer a vida interior de espiritualidade. Provar a fé através das palavras e ações, levando uma vida verdadeiramente cristã. Assim, os filhos espirituais de Padre Pio se reuniram e, perante suas relíquias, exaltaram o desejo de mudança. Quando eu levei a presença real de Padre Pio para dentro da minha casa, eu passei a ser um pai melhor, um marido melhor e, com certeza, um olhar muito mais misericordioso em relação aos pobres. O 3º Encontro Nacional dos Filhos Espirituais de São Padre Pio tem como tema o caminho da fé, cuja missão é levar a misericórdia de Deus por meio da vida, história e o legado do sacerdote italiano. Religiosa, de olhar o meu próximo, de ver um outro olhar, o ser humano, as pessoas, ver que não existia só trabalho, eu trabalhava muito. E a pandemia me fez parar, e Padre Pio me fez refletir, olhar que o mundo é muito, muito melhor com Deus. Na quinta-feira de adoração, membros dos grupos de oração e peregrinos rendem graças, pedem auxílio e partilham a palavra de Deus. São Padre Pio, ele é conhecido na igreja como um santo presbítero e confessor, e também um grande adorador, um homem que levou a Eucaristia, a adoração eucarística a todos os seus filhos espirituais. Então não tem como ser filho espiritual de Padre Pio se não for adorador. O movimento, que existe no Brasil desde 2020, nasceu da necessidade de evangelizar durante a pandemia. Reúne fiéis e os filhos espirituais do baluarte, propagando a presença de Deus aos mais necessitados. A maior chave que nós recebemos dele é a vida de oração. A oração, dizia ele, é a chave que abre o coração do Senhor. E a oração se expressa através da oração individual, através da adoração eucarística e se manterem unidos ao Senhor no céu. Que encontro bonito, né? E o Papa Francisco afirma que a vida espiritual do cristão exige um combate contínuo, pois todos precisam lutar para não cair nas tentações. Acrescentou com um toque de esperança: Jesus nos acompanha e nunca nos deixa sozinhos. Graças a você, sócio e benfeitor, a Canção Nova trabalha para formar homens novos para um mundo novo. Formação alimentada pela espiritualidade cristã. Vejam só, nós estamos com 60% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de setembro. Seja um sócio evangelizador. Doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Olha, a igreja celebra hoje o dia de Nossa Senhora da Salete, que apareceu a 2 crianças na França e deixou uma mensagem para o nosso tempo. Era a manhã do dia 19 de setembro de 1846, quando, numa pequena cidade dos Alpes da França, apareceu para 2 crianças da região uma bela senhora com vestes de camponesa, chorando, sentada sobre uma pedra. Neste encontro, as crianças receberam uma mensagem. Nossa Senhora diz: olha, se as coisas estão assim, não é por vontade do meu filho. Se converterem, as pedras se transformarão em montões de trigo. Toda a mensagem de Nossa Senhora da Salete é um chamado à conversão. E ali está, portanto, a razão de suas lágrimas. A
bela senhora também os exorta sobre a importância da oração e pede aos fiéis que rezem, pelo menos pela manhã e à noite, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Da França, a devoção chegou a várias regiões do mundo. Aqui, na cidade de São Paulo, essa experiência se atualiza na vida dos devotos. Tudo que eu faço, eu coloco a mãezinha na frente, né? E ela caminha com a gente. É tão divino, que você sente o cheiro das rosas diferentes. E são em várias ocasiões, tá? Não tem dia assim, não tem hora marcada, nada, ela não marca nada. É que vai acontecendo. Aqui na capital paulista, o Santuário Nossa Senhora da Salete, localizado no bairro Santana, teve programação especial com missas e quermesses para celebrar os 178 anos da aparição de La Salete. O Santuário da Salete acabou se tornando para os seus devotos a casa da mãe. Por quê? Porque foi assim que Nossa Senhora acolheu aquelas crianças. Então, cada santuário da Salete acaba se tornando aquele local da aparição, onde Nossa Senhora continua sempre dizendo: vinde, meus filhos. Em agosto, as vendas de veículos financiados cresceram cerca de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta reportagem, você vai conhecer os motivos desta expansão e as dicas para quem deseja adquirir um veículo nesta modalidade. André precisava comprar um novo carro. Se organizou financeiramente, fez um financiamento e dividiu o valor em 36 parcelas. Minha ideia é pegar um carro um pouquinho melhor do que eu já tinha. Aí eu tinha um dinheiro já da venda do meu antigo carro, então usei esse dinheiro como uma parte da entrada e financiei o restante do veículo, né? Não tinha esse valor inteiro, então a possibilidade que tem, como muitos, né, era de financiar esse valor para poder adquirir ele, né? 631 mil. Esse é o número de veículos financiados no Brasil só em agosto deste ano. Os dados são da B3 e revelam um aumento que não tinha sido registrado no país para este período desde 2012. O número inclui veículos leves, pesados e motos. Para este economista, o aumento ocorre em meio ao crescimento da economia. O nível de empregabilidade melhorou, com isso mais gente trabalhando, mais renda à disposição, e aí as pessoas buscam melhoria na qualidade de vida como um todo, né? E o transporte tem essa percepção. Aumentou, acho que a confiança dos clientes, taxas melhores e também de flexibilidade aí para o financiamento do público em geral. A exemplo do André, quem pretende comprar um veículo próprio via financiamento, a dica é comprometer apenas uma parte da renda mensal, para evitar dívidas futuras. Com todas as despesas, não só financiamento, mas também gastos com combustível, estacionamento, seguro, manutenção, IPVA no começo do ano, todas as despesas do veículo somadas não podem exceder 30% da renda. Outra dica é pesquisar o local de compra. André sofreu um golpe, teve que pagar 2 vezes a documentação do veículo e deixa um alerta. O dono da concessionária, num dia para o outro, sumiu com os carros que tinham lá. Sorte que eu já tinha adquirido, eu já estava com o carro em mãos e ainda consegui, antes de ter algum problema futuro com essa concessionária, ter o documento em mãos, então eu acabei pagando 2 vezes o documento. Também é importante não cair no golpe do preço muito barato, né? Pois é, e agora a gente fala dos juros, porque o Banco Central elevou o juro e interrompeu o ciclo de manutenção da taxa Selic. A decisão unânime do Copom deve impactar a economia, podendo encarecer os financiamentos bancários e elevar a taxa de juro do cartão de crédito. Os 9 diretores do Comitê de Política Monetária do Banco Central votaram a favor de elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic. Em janeiro, estava em 11,25% ao ano. Em março, caiu para 10,75%. Em maio, junho e julho, a taxa se manteve em 10,5%. E agora, o Copom decidiu subir o índice para 10,75%. A decisão do Banco Central não é uma boa notícia para o governo que esperava um ciclo de redução.
Em comunicado, o Banco Central sugere nova alta na taxa nas próximas reuniões. De acordo com o Copom, há risco de alta na inflação, atualmente em 4,5%, dentro do intervalo da meta estabelecida pela equipe econômica. Nas redes sociais, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou o aumento. Além de prejudicar a economia, vai custar mais de 15 bilhões na dívida pública. Em nota, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, afirmou que a decisão prejudica os negócios no país. No entanto, o aumento dos juros eleva o custo de capital para as empresas, dificulta o acesso a financiamentos e encarece o crédito ao consumidor. A Selic em alta pode ter um impacto direto para o consumidor brasileiro, encarecendo os financiamentos e acrescentando mais juros ao cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Na verdade, aumenta todas as taxas, né? Não é só dessas, né? E principalmente para as empresas, né? Que precisam de capital de giro. Então dificulta bastante investimento, contratação de pessoas. Para a economia não é bom. Neste mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, nós vamos conhecer a história de uma fotógrafa que, assim como muitos brasileiros, enfrenta a depressão e busca inspiração para continuar valorizando a vida. Rafaela Camelo tem 28 anos. Em 2017, começou a ter crise de ansiedade. Os sintomas pioraram. No início deste ano, foi diagnosticada com depressão. Perdeu a vontade de fazer coisas básicas do dia a dia. Mas quando diminuiu o interesse pela fotografia, que tanto ama, acendeu um sinal de alerta. Eu perdi a vontade de ir em eventos, de fotografar. E eu sou uma pessoa de amigos, eu gosto de estar convivendo. Então eu percebi, realmente eu não estou bem. Assim como a fotógrafa, milhares de brasileiros convivem com a depressão, uma das principais causas de suicídio. Estudiosos alertam para a importância de identificar os sinais precocemente e buscar ajuda profissional. Tanto a família, tanto a pessoa pode procurar ajuda. A família pode procurar apoio psicológico, tanto nos CAPs, tanto nos grupos de apoio, tanto com outro psicólogo, né? Porque nem sempre o familiar, a pessoa que está em sofrimento, ela quer buscar ajuda. Ou ela nem se percebe que precisa de ajuda. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. Segundo o Centro de Valorização da Vida, no Brasil, por ano, cerca de 14 mil pessoas tiram a própria vida. 38 suicídios por dia. O Setembro Amarelo reforça que há sempre uma saída e é fundamental falar sobre o assunto. Além de procurar ajuda emocional, é preciso redescobrir o sentido da vida. A espiritualidade pode ser âncora para quem está perdido. A vida espiritual, pautada por esse desejo de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, nos ajuda a colocar para fora algumas situações que podem nos trazer sérias dificuldades. Devota do beato Carlo Acutis, Rafaela sabe bem que o auxílio espiritual é um grande aliado. Na vida dos santos, encontra uma maneira de aliviar o peso da doença e reconectar-se consigo mesma, enxergar além. Eu abracei realmente a minha dor, aquela situação e falei, cara, eu preciso continuar, porque eu tenho certeza que a minha vida pode alcançar outras pessoas, mesmo na dor. Muito êxito para a Rafaela nessa jornada dela, né? Olha, hoje às 10 da noite, o programa Além da Notícia vai tratar os desafios da saúde mental. Ronaldo da Silva vai conversar com Carlos Eduardo Pérez, capitão de mar e guerra e psicólogo do Ministério da Defesa, sobre o Setembro Amarelo. Oportunidade para se informar sobre a campanha que pode salvar vidas. A prevenção do suicídio começa com informação. Um programa itinerante do governo do estado de São Paulo oferece gratuitamente exames de mamografia às mulheres. O serviço é realizado em etapas com visitas a diversos municípios. A cidade de Piquete é uma das contempladas. Por meio deste exame, é possível evitar doenças na mama.
O Instituto Nacional do Câncer prevê o registro de 74 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil até 2025. A prevenção é uma das formas para evitar a doença. Para o município pequeno, como Piquete, além da questão do impacto, que são 600 mamografias a mais no ano que a gente vai conseguir fazer, é toda essa situação da campanha, de uma falar para a outra, olha, a carreta está lá, vamos fazer, que tal. Então vai chamando e fica mais atrativo para as mulheres poderem fazer. A prevenção, ela é a principal ferramenta de município pequeno, né? Então a atenção primária, através da estratégia da família, ela incentiva as mulheres a vir fazer a mamografia. Todos os anos eu faço esse exame, ele é excelente, ele é fundamental para não ter uma surpresa. Essa unidade de atendimento faz parte de um programa do governo do estado de São Paulo que oferece exames de mamografia de forma gratuita para mulheres com mais de 35 anos. Não é a primeira vez que a dona Maria realiza o exame num container como este. E ela garante. Ótimo, bom para a nossa vida, para a nossa saúde, porque sempre precisa a gente sair de Piquete para ir, facilita muito para nós. É ótimo aqui, nós facilitou muito para a gente, que mora, principal quem mora em zona rural, né? Para a gente aqui é mais perto. Até 28 de setembro, o container estará à disposição dos moradores de Piquete para a realização dos exames. Basta chegar com um pedido médico neste endereço no centro da cidade. Praça Duque de Caxias, no recinto de festas Miguel Porcino Ferreira. Eu acho que todos devem procurar, né, se prevenir, né, evitar que possa mais tarde ter algum problema e não venha descobrir, né. Vamos falar um pouquinho das flores, porque a primavera vai começar oficialmente no Brasil no próximo domingo. Moradores de todo o país aguardam com expectativa o início desse novo tempo. Os dias se tornam mais longos e ensolarados. A natureza se enche de vida e cores. Nessa floricultura, a expectativa é alta com a chegada da nova estação. A expectativa é de grande movimentação nos próximos meses, né? E são 4 meses de estação. E a gente espera que as pessoas venham comprar e também visitar, dar uma voltinha, né? Esparecer um pouco a cabeça. O Garden florido, ele atrai mais as pessoas, né? A primavera é o intervalo de transição do período seco do inverno para o verão. Tem como característica o retorno das chuvas e temperatura elevada. Mas diante de tantas variações climáticas, o que esperar dessa estação em 2024? Nesse período que a gente entra na primavera, as plantas começam a sentir também esse período quente. Então a gente pede para as pessoas até terem um cuidado especial com as flores nesse período. Plantas que há algum tempo podiam ser de sol pleno, hoje talvez elas não aguentem esse sol pleno, né? A volta das chuvas é aguardada em todo o Brasil. As previsões variam de acordo com a região do país. A previsão de chuva para os próximos 3 meses no Brasil, nós temos região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste com previsão de chuva abaixo da média climatológica, pontuando para algumas áreas de Santa Catarina e Paraná, que fica na região sul do país, onde vai ter chuva dentro da média, e essa chuva abaixo da média, né, em todo o Brasil seria a influência então do fenômeno Laninha, que temos aí 60% de chances de atuação desse fenômeno nos próximos 3 meses. Tempo de renovação do florescer, tempo das surpresas de Deus. A previsão de hoje começa pelo centro-oeste. Muitos sul-matogrossenses aguardam uma chuvinha na região. E amanhã a previsão é de ventos e pancadas de chuva no centro e no sul do estado. Mas as temperaturas continuam altas e o tempo abafado na região. Dia de sol com pancadas irregulares em partes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A circulação de ventos leva um pouco mais de umidade para a região. Amanhã chove no Rio Grande do Sul, devido à passagem de uma frente fria. Paraná e Santa Catarina terá sol entre nuvens e chuva a qualquer momento. Nordeste com tempo firme, seco e muito calor à tarde. No Rio Grande do Norte, pode haver pancadas de chuva no litoral devido à umidade que vem do mar.
Já ao norte do país, Pará e Tocantins continuam com clima quente e seco. Não chove no Amapá e em Roraima, mas há risco de temporais em partes do Amazonas e também do Acre. Vamos dar um giro pelo mapa e conferir as temperaturas para esta sexta-feira? Mínima de 29 graus em Cuiabá, máxima de 42, mínima de 27 graus em Manaus e máxima de 39. Nos confrontos entre Israel e Hamas, quem vive na faixa de Gaza precisa conjugar todos os dias o verbo improvisar. Para entender melhor, veja na reportagem de Wallace Andrade. Um carpinteiro aprende a usar os dentes do serrote para cortar as dores de uma guerra. A chama dessa guerra secular foi reacesa em 7 de outubro do ano passado, quando centenas de pessoas morreram em um ataque extremista. Estamos desgastados por causa dessa situação. Imagine que nós, como humanos, podemos fazer depois de 11 meses de guerra. Estamos exaustos, já chega. Um pai dedicado ressignifica seu esforço contra a guerra que roubou o básico de seus filhos. Fui ao mercado comprar sandálias e calçados para as meninas. Tudo muito velho e o preço era extremamente alto. Não posso comprar, preciso usar o que tenho para cuidar da minha filhinha menor, que está doente. Um homem sensato reinventa a trilha da vida profissional. O carpinteiro vira sapateiro. Sou carpinteiro de profissão, então tive a ideia de cortar madeira e fazer calçados para poder cuidar de todas as minhas filhas. A madeira improvisada é recolhida naquilo que um dia foi rua. A carpintaria improvisada vira sapataria com artigos sob medida. Improvisação e criatividade também no acabamento do calçado. Não temos acesso fácil à madeira, conseguimos com dificuldade. Hoje em dia, as pessoas usam a madeira para cozinhar e fazer fogo. Gaza é difícil de encontrar tudo. Reba tem 12 anos e reconhece que o esforço do pai é para amenizar a dor que a guerra causou. Quando fomos deslocados, começamos a correr e as sandálias arrebentaram. Chegamos aqui com os pés descalços e o chão é muito quente por causa do calor. Então usamos sandálias de madeira, feitas por meu pai. O alívio que o pai proporciona às filhas revela o caminho de uma guerra cheia de histórias sofridas. Vidas que não perderam a esperança, que contam os dias para que um acordo de paz aconteça e que a falta de humanidade entre os poderosos desse mundo chegue ao fim. E antes de encerrar a edição de hoje, a gente fala das relíquias de Santa Terezinha, que continuam visitando várias cidades pelo Brasil. Dessa vez, Caraguatatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, recebe o relicário para venerar a Santa da Pequena Via. As relíquias de Santa Terezinha chegaram ao final da tarde de hoje na diocese de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O relicário, feito de madeira de pau-brasil, contendo ossos do fêmur e pés de Santa Terezinha, foi conduzido pelas ruas da cidade nesta tarde e recepcionada com carreata. A urna seguiu sob o caminhão do Corpo de Bombeiros Militar até a paróquia dedicada à Santa Francesa, no bairro Martim de Sá, para veneração. Os fragmentos da doutora da igreja chegaram ao Brasil no início do ano. Recentemente, visitou a sede da comunidade Canção Nova e Aparecida. Antes de chegar ao litoral norte, a cidade de Bertioga acolheu os fragmentos. Após a visita em Caraguatatuba, o Centro Teresiano em São Roque, na região metropolitana de Sorocaba, recebe o relicário. 70 carmelos brasileiros serão visitados pelas relíquias que permanecem no país até outubro. Você pode rever as reportagens no nosso portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto da capital federal, Brasília. Às 9, tem Escola da Fé. E às 10, Além da Notícia, com o Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.